Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o último tópico de integrais de linha, que é o Teorema de Green. Então, no Teorema de Green, a gente está considerando a integral de linha de um campo vetorial f ao longo de uma curva C. E a gente vai considerar aqui curvas fechadas, ou seja, curvas que têm um ponto inicial e terminal coincidentes. Então, o que acontece numa integral de linha? Então, lembrem-se, se quiser podem voltar lá naquela videoaula, lembrem-se daquele contexto do carro se deslocando ao longo de uma estrada sob a ação do vento, que é representada, essa ação do vento representada pelo campo vetorial. Então, o que acontece na integral de linha? A gente imagina que ao longo dessa curva C, a gente tem um objeto se deslocando, e aí você tem a ação do campo vetorial ao longo de toda essa curva. E o resultado dessa ação, de certa forma, é descrito pelo resultado da integral de linha. O que o teorema de Green faz? Se essa curva é fechada e satisfaz determinadas hipóteses, a gente tem uma região D definida por essa curva, uma região plana, do plano meio de R2. Então, se é uma região plana, a gente pode considerar a integral dupla sobre essa região D. E o que o teorema de Green faz? Ele vai dizer que a integral de linha ao longo da curva C do campo vetorial, dentro de certas hipóteses, pode ser calculada através de uma integral dupla. E que função entra aqui, por enquanto não está claro, mas vai estar no teorema a seguir, que é o teorema de Green. E o teorema de Green é o teorema 5.7.1 das notas de aula. Então, o que ele afirma? Se a gente tem uma região R, que é uma região plana simplesmente conexa, vocês podem verificar essa definição lá nas notas de aula, mas é essencialmente uma região que não tem buracos. Então, essa região R aqui está fazendo o papel da região D do nosso desenho. Se a gente tem essa região cuja fronteira, ou seja, essa curva de fronteira que eu destaquei em branco, é uma curva C fechada, ou seja, ponto inicial e terminal coincidente. Simples, uma curva simples é uma curva que só intersecta a si mesma, possivelmente nos extremos. Então, uma curva que ela é fechada dessa forma, ela coincide nos extremos, mas também coincide nesse outro ponto. Então, não é uma curva simples, não seria uma curva simples. Então, vamos apagar essa curva e seguir com o teorema. Então, a gente está pedindo que a fronteira da região seja uma curva fechada, simples e lisa por parte. E aqui a curva C precisa ser orientada no sentido anti-horário. Pessoal, aqui a gente está lendo o teorema e isso é essencial, porque um erro muito comum dos alunos é tentar usar o teorema de Green em situações em que o teorema de Green não pode ser usado. E como que a gente sabe em que situações o teorema pode ser usado? Pelas hipóteses. Então, a primeira coisa para usar o teorema de Green é a curva C fechada. Ela precisa ser simples, também precisa ser lisa por partes. E uma outra hipótese se encontra aqui, que é a orientação da curva sentido anti-horário, que é o caso aqui no nosso desenho. Então, essa integral de linha, que está aqui no enunciado, se essas funções são contínuas, com derivadas parciais de primeira ordem contínuas também, em um conjunto contendo, um conjunto aberto contendo a nossa região, então essa integral de linha pode ser resolvida através de uma integral dupla sobre a região em questão, que aqui está escrito como R e nosso desenho está escrito como D. E aqui é importante relembrar que essa notação de integral de linha, que está no enunciado do teorema de Green, ela coincide com essa integral de linha, com essa notação de integral de linha, se as funções componentes do campo vetorial são f e g, conforme nós temos usado. Então, essa é uma notação que nós não estávamos usando frequentemente nas notas de aula. Estávamos usando essa notação com mais frequência, mas são coincidentes se o campo vetorial é escrito dessa forma. Então, esse é o enunciado do teorema de Green. Então, importante, as hipóteses serem verificadas e o fato de nós podermos calcular uma integral de linha de um campo vetorial através de uma integral dupla dessa função que envolve as derivadas parciais das funções componentes que aparecem nessa integral de linha.
Então, mais uma vez, leiam as notas de aula e assistam a próxima videoaula, em que a gente vai fazer um exemplo de cálculo de integrais de linha dessa forma.